Shalom, shalom a todos, que a paz do Eterno vos abençoe onde quer que você esteja, você, todos os seus familiares, seu lar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros judeus, né? Existe uma controvérsia muito grande, existe muito estudo sobre isso e a gente vai expor aqui o nosso ponto de vista, o ponto de vista da comunidade Yahushua Brasil, ok? Então vamos começar o nosso estudo. Eu quero pedir para que você abra a sua escritura em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, tá? É o primeiro versículo que a gente vai estar lendo no estudo de hoje, bom? Então você pode abrir aí, enquanto eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí. E disse Elohim a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vou ler de novo. E disse Elohim a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim eles têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, o próprio Elohim diz a Samuel que eles estavam, na verdade, rejeitando não o profeta Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Criador. Eles estavam rejeitando o nosso Elohim, o nosso Criador. E o que a gente vê nos dias de hoje é uma grande corrente de cristãos, de pessoas idolatrando o judaísmo e os judeus. É claro que se você for olhar, a gente tem bastante raiz judaica aqui no nosso canal, vestimentas, mas isso não tem nada a ver com a filosofia desses criptos judeus. Vocês sabem o que são os criptos judeus? Eu peço para que você estude sobre este assunto. Os judeus sionistas, ou o sionismo, que está lá no Estado de Israel, e a gente sabe muito bem disso, e também aquele que nós chamamos, que são os mesmos, que são os criptos judeus. Se vocês estudarem sobre esse grupo, vocês vão ver, vocês vão ver que é um grupo, de pessoas mal intencionadas e que têm um desejo de dominar a humanidade. Eles, inclusive, dominam diversas emissoras de televisão ao redor do mundo, diversos sistemas financeiros, tá? Esse é o judaísmo, sionista, que nós chamamos. E os verdadeiros judeus, os de linhagem, da linhagem de Abraão, a gente sabe que está espalhado pelo mundo. Nós sabemos disso, através das leituras e do estudo da história. E o que nós vemos hoje, nesse judaísmo moderno e farisaico, é, na verdade, os casares, que são os judeus da casária. Os judeus da casária, eles, na verdade, são judeus convertidos ao judaísmo. Eles não são judeus de linhagem, ok? Então, muitas e muitas pessoas estão idolatrando essas pessoas que sequer são judeus de linhagem de verdade, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitos estudos, principalmente em questões do judaísmo atual, que não deixa de ser um judaísmo farisaico, a gente sabe disso, eles infiltraram dentro do judaísmo atual. E hoje, em sua grande parte, são todos fariseus, ok? Todos fariseus, que é aquele grupo que o nosso Yahushua tanto asseverou nas cartas apostólicas, as quais a gente lê e chama também de evangelhos, tá? Então, nós observamos que os verdadeiros judeus, eles estão, na verdade, espalhados pelo mundo. Por isso que no livro do Apocalipse, até mesmo no Velho Testamento, o próprio Elohim, o nosso Todo-Poderoso, diz que vai ajuntar o povo dele dos 4 cantos da terra. Tá? Então ele vai ajuntar o povo dele nos 4 cantos da terra, porque eles estão espalhados pelas nações.
E muitos desses judeus que hoje habitam em Israel são, na verdade, judeus da Casária, judeus convertidos. E a maioria dos judeus da diáspora, né, muitos deles nem sequer sabem que são judeus de linhagem, tá? Principalmente aqui no Brasil. Então esses judeus da Casária, não só eles, como esses outros convertidos no judaísmo, eles não lêem as escrituras, eles lêem o Tânia, eles lêem o Talmud, principalmente o Talmud. Tá? Esse judaísmo é um judaísmo talmúdico. Então, o Yahushua, quando estava na terra, ele cansou de dizer que eles seguiam tradições humanas. Inclusive, os apóstolos deixam cartas, assim como João, dizendo para a gente não cair em fábulas judaicas ou conto da caronchinha. Tá? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Aqui em nosso canal, nós já falamos muito que o cristianismo perdeu muito a raiz judaica. E quando a gente fala desses falsos judeus e tudo mais, a gente não está falando como antissemitismo de forma nenhuma, tá? E nem como intolerância religiosa. É apenas o ponto de vista mediante a questões teológicas, ok? Então nós vemos que, sim, os judeus de hoje não tem nada a ver com os judeus de linhagem abraâmica. É lógico que existe alguns deles lá, sim, a gente sabe disso, mas são muito pouco, tá? Existe muito ali, judeu da Casária, são os casárias, né, que se dizem aí da linhagem de Abraão, mas que a gente bem sabe de onde eles vieram e que eles são, na verdade, judeus convertidos. Quem são os verdadeiros judeus hoje? A Escritura diz no Novo Testamento, através, né, de Shaul, de Paulo, que a partir de agora, o Israel verdadeiro, tá? Ele não é mais de linhagem. Apesar que sim, tem profecias para esse Israel, né, de linhagem. A gente vê isso em Romanos, no capítulo 11, onde fala que os remanescentes vão ser salvos de Israel. Mas também Paulo diz do Israel espiritual, que é aquele que não tem genética, tá? Não é mais pela genética. O Israel espiritual é pela fé. Então todos nós somos Yahudins, todos nós somos israelenses ou judeus, como queiram chamar, porque nós estamos ligados na videira verdadeira, tá? Através da nossa fé, ok? E o que a gente vê, como eu disse anteriormente, hoje em dia é o judeu da Casária, os judeus da Casária e alguns outros judeus, né, convertidos, mas que nada tem a ver com os verdadeiros Yahudins. E outra coisa, como diz o texto, tá? Eles negaram o Criador. Eles negaram o Criador. Então não adianta, se você está atrás de estudos e você só se apega a estudos desses judeus farisaicos, né, você tem uma grande probabilidade, né, de se enterrar espiritualmente, assim como Yahushua disse que eles percorrem o céu e a terra para fazer um prosélito. Para fazer um prosélito. Sabe o que significa prosélito? A palavra prosélito significa novo convertido. Então eles demoravam para fazer um novo convertido e quando faziam, o tornava 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Isso quem disse foi o próprio Yahushua. Ok? Amados, esse foi o vídeo de hoje. Shalom, shalom a todos vocês. Hoje é dia 19 de 11 de 2022, nós estamos aqui orando por você e pedindo para que você também ore por nós, amém? Eu sou Augusto Tófilo, fiquem todos na paz e que o Eterno vos abençoe.